Olá, bem-vindo ao Giro Cultural Poetizando. Hoje estamos na Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, acompanhando a palestra do Luiz Schiavone Júnior, organizada pela Ordem dos Jornalistas da região metropolitana e também pelos amigos da fotografia. Schiavone é uma verdadeira lenda do rádio e nós vamos conversar com ele. Schiavone, 60 anos de rádio, você pegou lá do bolachão até hoje a super tecnologia. Mudou muita coisa? Mudou, mas na essência tudo é a mesma coisa, André. A gente tem que fazer com amor, tem que fazer com vontade, tem que gostar do que faz, como disse Leonardo da Vinci. Faça o que você gosta, que nem parece que você está trabalhando. Para mim, parece que eu estou sempre me divertindo, ouvindo música, fazendo reportagem, estudando um assunto. A gente tem que se dedicar. Agora, claro que a tecnologia mudou muito, né? Eu vim com 17 anos para estudar aqui em Ribeirão Preto, vim de São Carlos. Precisava me manter, a família muito humilde, meu pai doente, 8 filhos, minha mãe trabalhando, bordando a madrugada toda para criar os filhos com dignidade, com honra. Graças a Deus criaram, mas a gente teve que trabalhar cedo. E bendigo meu pai e minha mãe que me puseram para trabalhar cedo. Então, com 17 anos, eu já trabalhava lá em São Carlos também, desde 14 anos no rádio, né? Por isso tenho 60 anos, 3 lá de São Carlos, 57 aqui. Cheguei com 17 anos, quase 18, consegui meu registro na Rádio Ribeirão Preto, na 79, na General Osório 331, segundo andar, edifício Salvador Neves. Fazia 5 edições noticiosas de A 79 Informa, abertura gravada pelo Antônio Pimentel, grande locutor do Brasil. E as notícias eram pegas como? Pelo telégrafo, código Morse, Jaime Stulano, Alfredo Gonçalves Salvador, um rádio da Marinha Americana que a 79 tinha, que recebia por telégrafo as notícias das grandes agências, France Press, Associated Press. Então o Stulano pegava, o Alfredo Gonçalves Salvador pegava a notícia e eu fazia o noticiário 8h20, 10h20, 13h55, 15h55 e 18 horas e 5 minutos. E assim foram com muitos programas musicais. Me tornei também apresentador da Ave Maria por ser sempre um elemento preocupado com o espírito de equipe, viu? E a questão da tecnologia é muito interessante. Você está me entrevistando aí com o celular, não é? Gravando. Hoje a gente manda voz, manda áudio, manda imagem, manda tudo, etc. e tal. O famoso Zap e tudo. Quanta coisa mudou. Hoje tem a rádio web, tudo girando em torno do quê? Da vida. Agora, a tecnologia, claro, tem que se aperfeiçoar mesmo. A ciência caminha para frente. Outro dia eu recebi uma notícia, um comentário, né, um zap, alguém que falou, o celular matou com isso, matou com aquilo, matou com a família. Eu falei, não, ao contrário. Tudo na vida pode ser usado para o bem e para o mal. Uma caneta pode escrever para assinar uma sentença boa de libertação, como pode assinar uma carta anônima, falsa, não é, que destrói uma vida. Uma faca corta um pão e mata uma pessoa. Então tudo, André, pode ser usado para o bem e para o mal. As tecnologias estão aí para servirem à humanidade, é o progresso da humanidade. Agora, se estamos desenvolvendo o sentido moral como o da inteligência, aí já é outra questão. Porque o fundamental de tudo, querido André Luiz, doutor André Luiz, é preciso desenvolver o senso moral. É o que está faltando para muita gente. Muita gente que tem, inclusive, QI alto, tem PhD, não sei o quê, é PhD, é doutor, papapá, mas senso moral é o que nós precisamos. Falamos tanto de liberdade. Agora, responsabilidade, para nós, é o outro nome da liberdade. Schiavone, no começo no rádio tinha que ter voz, Certo. Tinha que ter talento, era muita exigência. Como que foi para você chegar na rádio, entrar e ter sua primeira oportunidade? Eu, desde 5 anos, André, eu já tinha no sangue essa tendência a ser locutor. Nunca, não era locutor de criança, mas
Eu já com 5 anos já sabia escrever meu nome, já estava estudando, o jardim da infância era de alta qualidade, já sabia ler várias palavras, escrever várias palavras, tudo no Instituto de Educação Álvaro Aguiar, uma grande escola estadual em São Carlos, onde eu nasci. E desde 5 anos de idade eu pegava uma latinha de massa de tomate, naquele tempo não era sachê como hoje, era latinha de massa de tomate, minha mãe usava, meu pai sempre gostou muito da macarronada da mama, então eu batia a borda da lata para não machucar e sentava debaixo da mesa do quintal da Rua Conde do Pinhal 2417, esquina da Rua Barbosa, em São Carlos, e ficava irradiando o jogo, ia para o banheiro, levava um jornal, ficava lendo tudo. Tomava café da manhã, tinha o Toddy, uma lata grande, não estou fazendo propaganda não, mas era a lata grande do Toddy, tinha aquele garotinho com o chapeuzinho lá, o nenê, e eu ficava vitamina, proteína, não sei o que, chocolate puro, ficava lendo as coisas, porque aquilo está no sangue, irradiando futebol e tudo mais. E meu pai, com visão, né, todos os filhos precisando trabalhar, ele pôs para estudar datilografia. E conseguiu o meu primeiro emprego. Eu ajudava sempre em casa, claro, ia comprar as coisas longe, porque aquele tempo também não existiam, como hoje, grandes supermercados. Era o supermercado do SESI, para comprar mais barato, tinha que pedir para alguém que tinha inscrição do SESI. Então eu ia buscar longe para trazer o arroz e o feijão que o papai podia comprar com o dinheiro suado que ele ganhava, tudo. Então, mas o meu primeiro emprego mesmo, meu irmão começou mais cedo. Meu pai começou a trabalhar aos 6, com auxiliar de alfaiate, para ajudar a criar. Meu irmão Geraldo entrou no cartório, tinha 9 para 10 anos de idade. Depois foi para o Geomete, uma grande empresa em São Carlos, tornou-se um grande funcionário, foi eleito contador do ano. Eu já comecei oficialmente com 13 para 14 anos, na Associação Beneficente dos Alfaiates de São Carlos, a ABASC. E lá nesse prédio trabalhava um rapaz chamado Otávio, no escritório, ele é auxiliar. O chefe era Alberto Ivo de Medeiros, que depois se tornou até secretário de Turismo de São Carlos, grande amigo. E eles batiam os recibos dos associados da ABASC, a Associação Beneficente dos Alfaiates de São Carlos, e da ABAESP, Associação Beneficente do Estado de São Paulo. Era tudo batido na máquina, o nome do alfaiate, que mandava para Ribeirão Preto, mandava para Campo, para todas as cidades do estado, e São Carlos precisava saber da datilografia. E graças a Deus meu pai, que foi alfaiate há muito tempo, pois ele chegou a trabalhar inclusive na própria associação, ele foi porteiro lá, porque ele ficou doente muito tempo, não podia mais trabalhar, perdeu uma vista por erro de um dentista, tudo. Mas graças a Deus ele conseguiu que eu entrasse lá nesse escritório. E nesse escritório, na Associação dos Alfaiates, havia brincadeira dançante, discos de Ray Conniff, Franco Purcell e tal, Elcio Álvares, Luiz Arruda Paz, e então era aos domingos à noite. Era um microfone Philips, o primeiro microfone que eu falei foi um Philips. Senhoras e senhores, a Associação dos Alfaiates de São Carlos, a ABASC, está agradecendo a sua presença nesta brincadeira dançante. Muito obrigado, uma boa noite a todos, até o próximo domingo. E comecei assim, vou falar um pouco no microfone. Lá na ABASC tinha um time de futebol de salão, que aliás foi vice-campeão do estado, ao qual pertencia Luiz Eduardo e Arruda Rebouço, o Dudu sabe tudo, que já trabalhava na Rádio Progresso de São Carlos. Então o Alberto Ivo de Medeiros, o meu chefe, falou assim, leva esse menino lá para a rádio, ele tem uma voz bonita e tal. E o Luiz Eduardo me levou lá. Havia um comentarista chamado Pedro Eucílides, ele tinha um comentário na hora do almoço, então ele escrevia o comentário e eu lia. Era o comentário de Pedro Eucílides na voz de Luiz Schiavone Júnior. Tinha quase 14 anos, 13 para 14 anos. Aí depois surgiu uma oportunidade de um programa aos domingos, música e esporte enquanto aguardo o futebol. Eu fui crescendo um pouquinho dentro do rádio. Aí me transferi para a ZYA6 Rádio São Carlos, onde eu fiz de tudo. Fui discotecário, vendia propaganda, apresentava tudo e a gente ganhava por hora.
ficava à disposição, mas se não falasse no microfone não ganhava. É uma injustiça social, mas eu agradeço porque com isso eu aprendi tudo, entendeu? Então aí daí eu vim com uma carta de recomendação para a Rádio Cultura de Ribeirão Preto para poder custear os meus estudos aqui. Consegui, a cultura estava fechada, aí fui na Brasiliense, fui na antiga PRS7, o Giacomini era o gerente, era dos Mormons, mas ele falou, olha, nós acabamos de contratar e realmente a 79 tinha perdido Iris Mendes Ribeiro, Silveira Lima, José Carlos Caparelli, tinha faixas na Praça 15, então ele me falou, olha, vai na 79, ele não sabia que eu já tinha estado lá e a moça, a Lúcia Veronese, que depois se tornou a senhora Bernucci, tinha falado, olha, mais ou menos 11 horas, meio-dia, está aí o diretor que vai conversar com você. Aí eu voltei na 79, fiz o teste com o Moraes Neto, vulgo Tabacão, e o técnico José Júlio da Costa e Silva, o Manauara, que se tornou o chefe da técnica, e eu acabei me tornando depois locutor-chefe da 79, fui eleito vereador, você sabe, e hoje estou com a Márcia Schiavone, minha esposa, num programa independente na Rádio CMN, e agradeço muito. Sou advogado também, prestei exame da ordem, fui aprovado com louvor na Sé, em São Paulo. Fui um bom aluno, mas nunca dediquei a advocacia para ganhar o meu pão. Fiz o estatuto de algumas entidades beneficentes, Grupo Espírita Emílio Luz, o Grupo Amor ao Próximo Clara de Assis, Sociedade Espírita Antônio Francisco Lisboa, que é o Aleijadinho, a pedido do tio João. Fiz pequenas coisas, a linha telefônica ainda era muito difícil, custava muito alto, fiz lá um trabalhinho como advogado, mas pedi licença da ordem, porque o meu negócio mesmo é rádio, é jornalismo. Schiavone, nos seus programas você tem a parte musical, sempre preocupado com música de qualidade. Ah, sim. Gosta sempre de trazer informações sobre política, economia, conhecimentos gerais, mas uma das características dos seus programas é o apelo popular. Você faz programas em que o público gosta, quer participar, quer interagir com vocês. Verdade. Me fala o que o ouvinte significa para você, não só como radialista, mas você em especial, a tua relação com o público. Eu abro o programa, querido André, cumprimentando a Márcia, né? Boa tarde, Márcia Schiavone, minha esposa querida, meu amor, minha vida. Ela fala, boa tarde, amor, e tal, tal, tal. Eu digo, boa tarde, ouvinte, razão de ser de nossa existência radiofônica. E digo, sem você, ouvinte, não existe rádio. Nós não existiríamos. É a razão de ser de nossa existência radiofônica. O primeiro ouvinte que a gente procura ganhar, sabe quem é? É o técnico que nos acompanha. A pessoa do transmissor, a nossa família, o porteiro do prédio, enfim, as pessoas mais têm que conquistar a audiência dessas pessoas. Então, procuramos sempre transmitir uma boa mensagem, André. Tem um quadro no programa que se chama Mensagem de Vida. Eu fiquei muito conhecido por ser o Schiavone da Ave Maria, porque eu sucedi a Domingos Isaac, vice-prefeito, e comecei a fazer esse trabalho para suprir, porque ele era vice-prefeito e às vezes demorava para chegar e a programação era muito corrida, tinha muito donativo para ler, oferta para Nossa Senhora Aparecida, convite de missa e tal, e as campanhas filantrópicas da 79 se consagraram por comprar pernas mecânicas, óculos, tudo, uma assistência social independente do poder público, que hoje o poder público faz e deve fazer cada vez mais. Mas então, sempre procurando uma mensagem de otimismo, de alegria. O próprio quadro da Márcia, o pessoal vai fazer quadro de fofoca. Não, fofoca não. É vida de artista. É diferente, é um quadro maravilhoso, maravilhoso. Como todos os quadros são feitos com carinho, com amor, com respeito, sempre com Deus na frente e atrás da gente, o André. Aquele menino da latinha de extrato de tomate, que acaba consagrado e que faz parte da história do rádio. Muitos troféus, viu, André? Sim, faz parte da história do rádio, do interior do rádio brasileiro. Que conselho ou que orientação ele deixa para o menino de hoje, que um dia ainda sonha com o rádio, com a comunicação, com o jornalismo?
ler bastante, sempre estar ligado a Deus, ter fé em Deus, acreditar na vida, gostar daquilo que faz. Não fazer com o objetivo, eu quero, vamos assim dizer, aparecer, quero ser o maior. Não, é procurar, o meu objetivo sempre foi seguir 2 verbos, amar e servir. Então, e eu fico feliz por poder dizer que ajudei a criação dos meus irmãos. Então, os jovens devem começar com esse pensamento. Procurar se dedicar à leitura, aprender coisas boas, ler boas leituras, assistir bons programas, tanto de rádio quanto de televisão, internet, celular, enfim. Agora, essas coisas mal feitas que servem para denegrir, para pichar, deixa de lado. Se dedique àquilo que é bom. Existem 2 caminhos na vida, o bem e o mal. Procure sempre o bem, procure ler, sempre com a sua oração, ao levantar-se, agradeça a Deus. A gratidão é fundamental para o ser humano. Tem um objetivo. Vamos trabalhar, vamos fazer algo de positivo. É isso. No mais não tem segredo. Tudo na vida tem que ser feito assim. Acreditar em Deus, fazer a sua oração, ser grato a Deus. Como diz Paulo, em tudo dai graças a Deus. As dificuldades também devem ser agradecidas. Ler bastante, se interessar pelas coisas boas, principalmente, como nós falamos há pouco, pelo senso moral, a responsabilidade perante a liberdade que nós temos, perante o livre-arbítrio que o Senhor nos concedeu. Quer dizer, é ter amor naquilo que faz, é gostar do que faz. Bem, essa foi uma entrevista super interessante do Luiz Schiavone Júnior, uma das lendas do rádio de Ribeirão Preto, e você acompanhou aqui no Giro Cultural. Gostou? Curta, compartilhe, divulga o nosso trabalho e até o nosso próximo encontro com o Giro Cultural Poetizando.